O dia 18 de julho de 2025 marca os 100 anos de publicação de um dos livros mais controversos, odiosos e execráveis da história. Um livro cujo autor tornou-se sinônimo de monstruosidade, morte e crueldade. No ano de 1925 foi publicado Mein Kampf, ou melhor, Minha Luta, por Adolf Hitler, que inspirou a Alemanha durante um dos períodos mais sombrios da história e virou o livro de cabeceira de muitos durante o regime nazista. Mas qual a importância desse livro hoje? Por qual motivo ainda importa falar sobre ele? Qual é o seu conteúdo? Deveria um livro escrito por um dos maiores assassinos da história ser proibido? Essas são perguntas que sempre vêm à tona quando tocamos nesse assunto. Perguntas cujas respostas muitas vezes levantam diferentes opiniões e provocam reações acirradas. Mein Kampf foi escrito por um Hitler jovem, aos 36 anos, ainda desconhecido na política e do povo alemão. O movimento nazista ainda não tinha tomado a dimensão que tomaria na Alemanha. Seu livro, um misto de autobiografia e panfleto antissemita, não teve muito sucesso nesse momento. Todavia, logo seria um fenômeno de vendas. Em seu livro, Hitler mistura sua autobiografia com seu antissemitismo. Cheio de erros grosseiros e interpretações equivocadas da história, o futuro líder escancarava seus planos genocidas e seu nacionalismo racista em meio à sua história medíocre de artista frustrado, impedido de ingressar na Academia de Belas Artes de Viena, e de um soldado até então completamente desconhecido, que viu a Alemanha ser derrotada e humilhada na Primeira Guerra Mundial. Além de tudo isso, também deixava clara sua visão fanática de mundo, seu desprezo pela ideia de democracia e pela diversidade social, pregando a superioridade do povo alemão como uma raça superior. Na obra, Hitler descreve os judeus como inimigos mortais do povo alemão e razão de toda a degeneração e corrupção da sociedade. Como já ventilamos, ele deixa claro que para os judeus outro caminho não havia senão serem extirpados do convívio e da própria existência. Contudo, não somente os judeus incomodavam o austríaco de nascimento, mas também pessoas que possuíssem alguma característica definida naquela época como deficiência. Para ele, deveriam ser eliminadas. Vale lembrar aqui que as primeiras leis nazistas foram voltadas para o isolamento e execução de pessoas com deficiência. De acordo com o nazismo, eliminar pessoas deficientes significava mais do que eliminar alguém indesejado, mas sim extirpar um defeito da espécie humana, isto é, um erro que não deveria ser perpetuado entre as gerações futuras. Ainda em seu livro, Hitler discorre sobre a impossibilidade do povo alemão, o mais numeroso da Europa, continuar contido entre as fronteiras daquela época. Ou seja, seria natural que o povo superior expandisse seu espaço vital, o chamado Lebensraum. Era, na realidade, a concepção que legitimava para ele a conquista pelos alemães da Europa, principalmente do leste europeu, mesmo que isso fosse feito às custas de milhares de vidas. Assim, em termos de conteúdo, Mein Kampf não apresenta nenhuma novidade diante daquilo que aconteceu. Diante da tragédia do Holocausto e do custo que o nazismo representou para a Alemanha. É curioso, aliás, notar que Hitler sempre aparece em reportagens, documentários, filmes, séries, de uma maneira em que a lembrança do líder temido e expansionista acaba se sobrepondo ao fato de que sua aventura mórbida e brutal custou um século de humilhação e destruição para a própria Alemanha, que foi dividida entre as potências aliadas e teve em seu coração um muro vergonhoso levantado para separar uma cidade. Hitler, embora muitas vezes retratado em sua ascensão e em seu auge, merece também ser lembrado como um fracassado, que foi derrotado e tirou a própria vida, covardemente, para não ser julgado pelos crimes que sabidamente cometeu. Aliás, o conteúdo de Mein Kampf coloca em xeque a ideia de que os alemães não sabiam o que estava se passando com os judeus durante o regime nazista. As intenções genocidas eram bem claras. O antissemitismo era contundente e os movimentos contra os judeus já estavam em andamento. Talvez alguns não imaginassem que os campos de extermínio teriam a escala que tiveram, mas a ideia de superioridade e desprezo pelo povo judeu com intenções claras de dele se livrar era arraigada e evidente na sociedade alemã. Nesse sentido, o livro de Hitler pode ser visto como um manifesto que evoca uma luta entre raças. Para que possa se desenvolver de maneira adequada e possa exercer sua superioridade natural, a raça germânica precisa combater e exterminar a raça judia. Esse é o sentido de autopreservação para Hitler.
Se por um lado, ao ser publicado o livro pouco sucesso teve, depois da ascensão de Hitler e do totalitarismo nazista, mais de 13 milhões de cópias foram vendidas. Durante o regime, não somente o livro se tornou um sucesso, como o líder nazista ganhou muito dinheiro com ele. Deste modo, com uma vendagem tão ampla, é praticamente impossível afirmar que a maioria dos alemães não sabia o que estava realmente acontecendo. Depois da guerra, a culpa alemã foi um dos temas mais difíceis e complexos da reestruturação da sociedade alemã. A desnazificação do país e da própria cultura foi um debate difícil que até hoje encontra confrontos, dúvidas e muitos rancores. Ottmar Plökinger, historiador alemão que estudou profundamente a ascensão de Hitler em 1932 e participou da realização de uma reedição comentada do livro no ano de 2016, com mais de 2.000 páginas, quando Mein Kampf entrou em domínio público, apontou que o próprio título já indica o racismo que ele traz. Luta, no sentido de que Hitler evoca, transmite a ideia de que o mais forte se impõe diante do mais fraco. Mas não somente isso, pois vai além do plano coletivo, permeando também a esfera individual, isto é, na luta por cargos e funções. Aquele que se impõe é que possui a vontade mais forte, independentemente de qualquer escrúpulo. Quando Hitler tirou a própria vida para não ser julgado pelos seus crimes, após destruir a Alemanha e jogá-la em praticamente um século de divisão, os direitos autorais de Mein Kampf foram concedidos ao governo da Baviera, uma vez que ele não havia deixado herdeiros vivos. Eva Braun, sua esposa, com quem havia se casado algumas poucas horas antes, também tirou a própria vida. Em 2015, os direitos autorais da obra esgotaram-se com 70 anos da morte do ditador, e ela entrou em domínio público, podendo ser circulada e publicada livremente. Isso gerou uma série de polêmicas, principalmente quando na Alemanha foi publicada em 2016 a obra comentada na qual Plökinger participou. A edição se tornou um best-seller, mas provocou protestos e pedidos efusivos para que todo o projeto fosse cancelado e proibido. No Brasil, o livro já foi muitas vezes editado, inclusive ainda na época do regime nazista. Em 1934, a editora Globo de Porto Alegre negociou com o governo nazista e conseguiu publicar a obra mediante royalties pagos a Hitler. Curiosamente, a edição gerou protestos da Embaixada da Alemanha, pois ao publicar o livro, havia uma lista de outras edições publicadas pela editora no verso da capa de autores judeus. Em 1942, as publicações de Mein Kampf foram proibidas pelo governo de Vargas, uma vez que o Brasil declarou guerra à Alemanha e se alinhou aos aliados. Durante a redemocratização, a obra de Hitler voltou a ser publicada, mas por editoras clandestinas, sem que tivesse autorização do governo da Baviera. Recentemente, a editora Centauro voltou a publicar a obra com o fim dos direitos autorais. Mas em março de 2025, os donos dela foram condenados no Rio de Janeiro por crime de racismo, ao publicarem outro livro profundamente antissemita sobre os notórios e falsos protocolos dos sábios de Sião, uma mentira forjada na Rússia czarista que abordava uma espécie de conspiração judaica sobre conquistar o mundo. Não seria melhor banalizar sua publicação explorando seu conteúdo fraco, seus erros grosseiros de história e demonstrando a péssima qualidade literária, filosófica e histórica de seu autor? Hitler não foi nem um grande historiador, como tampouco um grande pensador. Ele foi um grande genocida, fanático, rancoroso, frustrado e racista. É evidente que é preciso estar alerta ao uso de Mein Kampf como um livro disseminador de ódio e racismo. Mas ele sempre estará a rondar o silêncio das leituras e a curiosidade das pessoas. Melhor tratá-lo da forma que ele é, um livro mal escrito, de um autor medíocre. Talvez a melhor forma de evitar que Mein Kampf volte a ser o que um dia foi, seja mesmo pela informação, pela crítica e pela educação. Censurá-lo seria lhe dar um palco que não merece ter. Isto é, não deve ser um dos livros mais perigosos da história, mas sim um dos mais medíocres que um dia já foi escrito.